A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 14. Pegue a sua Bíblia e abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 14. Diz assim: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Querido irmão, hoje Deus quer tirar da sua vida a maldição da vingança. Todos nós sofremos injustiça. Eu acredito que nenhuma pessoa, ou quase nenhuma, vai dizer que nunca sofreu uma injustiça na vida. Mas não deixe o inimigo pegar esse sentimento de mágoa, de ter sido passado para trás, e colocar no seu coração o desejo de vingar-se. Se os seus lábios estão dizendo de alguém que te fez mal, ele vai comer o pão que o diabo amassou, afasta esse sentimento do seu coração. Veja o que Paulo ensina aqui, que temos que ser humildes, que não podemos retribuir o mal com o mal, e que não podemos tomar vingança, porque a vingança pertence a Deus. É Deus que vai corrigir as pessoas que praticam mal, e é Ele que vai trazer o castigo às pessoas que praticam mal. Irmãos, muitas vezes nós não julgamos segundo a reta justiça. Num dado momento da história da humanidade, como supõem muitos pensadores, os homens decidiram formar o Estado, estabelecer um juiz neutro, porque nós não podemos ser juízes de casos que estamos envolvidos, né? Imagine um homem lá na pré-história, alguém roubou o seu boi e ele fala: eu vou julgar, isso é uma injustiça. Ele vai lá, mata a pessoa e pega todos os bois dele. Quer dizer, isso não é justiça, isso é vingança. Então nós não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu me lembro um caso que aconteceu aqui no nosso país, uma mulher que estava vindo do culto, havia uma multidão esperando ela na porta da casa dela, bateram nela e mataram ela. Ela estava vindo até da igreja. E depois descobriu-se que matou alguém inocente. Uma vizinha viu um retrato falado de uma pedófila na internet, achou que era ela, espalhou no bairro. E assim foi feita uma grande injustiça por aqueles que achavam que estavam fazendo justiça. Eu quero te dar exemplos na Bíblia de um homem de Deus que disse não à vingança e Deus o abençoou. Dois homens de Deus. O primeiro é o rei Davi. O rei Davi, como todos sabem, ele matou o gigante Golias, era um homem de fé, era um músico que louvava a Deus com sua harpa, um homem cheio do Espírito Santo e um homem devoto a Deus. Um homem que nunca entrou pelo caminho da idolatria, como muitos outros reis de Israel fizeram. E Davi entrou na corte de Saul como soldado. Ele tocava porque um espírito atormentava Saul e ele louvava a Deus, aquele espírito ia embora. E Saul percebeu que Davi começou a ter popularidade e Saul começou a perseguir Davi, querer matar Davi. Era uma grande injustiça, porque Davi nunca falou contra o rei, Davi sempre serviu o rei. E por duas vezes Deus colocou Saul na mão de Davi, mas Davi não matou, Davi preservou a sua vida. E Saul pagou pelos seus pecados, porque Deus deixou de falar com ele. Ele estava numa guerra contra os filisteus, ele estava cercado, ele não queria morrer na mão dos filisteus, Saul, né? E ele disse para o soldado: me mate, porque eu não quero morrer na mão desses incircuncisos. O soldado temeu e falou: não vou matá-lo, e ele colocou a sua espada sobre um barranco e se matou. Ele também havia consultado uma médium, coisa que o Senhor não aprova, porque não é possível os vivos comunicar-se com os mortos.
Aqueles que tentam fazê-lo são enganados por um espírito imundo, e aconteceu isso com Saul, ele fez coisas abomináveis. Mas não foi Davi que se vingou dele. Nosso Deus é misericordioso, ele dá chance para as pessoas se arrependerem. Entregue a Deus as pessoas que te fazem mal, coloquem elas na presença de Deus para que elas se arrependam. Se elas se arrependerem, melhor, senão a consequência vai vir da mão de Deus, não da sua. E Davi foi um homem que foi exaltado por Deus, foi colocado como rei de Israel, porque ele soube dizer não à vingança. Outro grande exemplo de alguém que disse não à vingança foi José. Depois de seus irmãos o venderem como escravo, tentarem matá-lo, ele se tornou rei no Egito e ele podia se vingar e ele não se vingou. No final da sua vida, os irmãos, não acreditando que ele tinha perdoado, falou: olha, ele não perdoou, vamos dizer para ele que o pai mandou ele perdoar, o pai está morrendo, ele deve estar esperando o pai morrer para se vingar. Quando eles vieram falar para José, José disse: eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram mal contra mim e Deus transformou em bem. Deus me levou para o Egito e salvou a vida de vocês, salvou o mundo da fome. Então José é figura de Cristo. Cristo também é o nosso maior exemplo, porque ele foi como ovelha muda ao matadouro. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu estudava secretariado, a professora dizia para nós que nós devíamos ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É controlar os seus sentimentos. Você sente ira, mas não briga, não xinga, né? Você controla os seus sentimentos, você mantém a sua calma, a sua serenidade. E Jesus fez isso quando ele estava sendo acusado injustamente. A Bíblia fala que trouxeram testemunhas falsas para dizer que Jesus falava contra o imperador. E Jesus nunca fez isso. E Pilatos ficou admirado, falou: quantas coisas falam e você fica em silêncio, eu posso te tirar dessa cruz, eu posso te mandar para a cruz. E Jesus falou: nenhuma autoridade teria sobre a minha vida se não viesse lá do alto. Então Jesus foi exemplo de uma pessoa que, diante da injustiça, soube reagir sem revolta e com tranquilidade. Que possamos alcançar esse ideal. Busque o Espírito Santo, porque as pessoas que buscaram vingança, elas entraram por um caminho terrível e trouxeram maldição para a sua vida. Eu cito o caso de Absalão. Um meio-irmão dele abusou da irmã, porque Davi tinha várias mulheres, né? E ele não aceitou o castigo que Davi pôs. Davi foi brando, ele se levantou contra isso, matou o seu irmão, e todo mundo conhece o fim que Absalão teve. Ele se revoltou contra o seu pai e no fim foi morto precocemente, perdeu a vida rapidamente na sua juventude, porque ele disse sim à vingança. Então quero que você atente para essa palavra. Olha que Jesus diz aqui em Romanos 12:17. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que palavra abençoada, guarde ela no seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Afaste nosso coração toda a ira, que possamos retribuir o mal com o bem. Abençoa cada irmão, o irmão que clama por um emprego, o irmão que está passando dificuldade. Abençoa o nosso país, afasta essa pandemia, abençoa as autoridades, continua abençoando a igreja, a evangélica, promessas de Jesus a cada irmão. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço a todos.